Olá, queridos alunos, queridas alunas, queridos seguidores, queridas seguidoras do Amo Direito. Mais uma vez, uma honra muito grande estar aqui, de participar desse tradicional e consagrado perfil. Realmente é uma grande satisfação. Esperar o pessoal entrar pontualmente às 23 horas, né? Hoje do dia 3 de fevereiro de 2020, né? Não tem como esquecer porque, né, ontem foi meu aniversário, então hoje, né, estamos aí. Aquela correria só deu tempo de tomar um banho e tal, colocar roupa de treino e tal, mais descontraída. Eu gosto muito de esporte, eu coloquei uma roupa aí pra gente poder bater um papo aí sobre área trabalhista. Deixa eu ver quem entrou. Por gentileza, conseguem colocar cidade, estado? Figueira Alves, toma aula, professor de hoje, vamos lá. Luiz Píndola, Eduardo Monteiro, Adriele, Mara, Fê, beijão Fê, tamo junto aí, fica com Deus. Vamos lá, Oliveira, parabéns, obrigado, parabéns professor, muito obrigado. Não é fácil, né, pessoal, fazer 25 anos, 25 anos aí não é fácil, né? Brincadeiras à parte. Maravilha, Londrina, Paraná, Goianésia, Salvador, Caxias do Sul, Dourados, Mato Grosso do Sul, Recife, Pernambuco, Itabuna, Bahia. Mara, que maravilha. Ora, Ares, Brejó do Cruz, São Paulo, Mariana Martini, Palmeira dos Índios. Gabi, parabéns, professor, obrigado aí. Na verdade eu fiz 41 anos, né? Terra do Zé Ramalho, Maceió, parabéns, professor, obrigado. São Paulo presente, boa noite, que bacana. Fico muito feliz, Sertânia. A ideia é darmos dicas aí, especialmente para o exame de ordem. Domingo agora teremos a primeira fase do 31º exame de ordem unificado. Domingo agora essa prova. Sexta-feira, dia Damásio, o maior evento preparatório da OAB do país. Vale a pena você comparecer. Sábado, mais que revisão no Instagram. Domingo de manhã, mais que revisão. Fico muito feliz, hein? Obrigado dos parabéns, eu imaginava. Recebi ontem e agradeço a todos. E hoje também fico muito feliz, obrigado. E por mais que a gente... Olá, Feto, maravilha. Por mais que a gente esteja cansado, o mais importante, tudo isso é em prol de vocês. Pô, nasci ontem, obrigado, viu, Fê? Obrigado pelo elogio aí, 41 anos, né? Parabéns, professor, obrigado mesmo. Quinto período, vamos lá. Quinto período, algum conselho? Estudar loucamente. Quanto mais você estudar agora, menos você vai sofrer lá na frente. Maravilha. Pessoal, é isso. Estou esperando o pessoal entrar mais um pouquinho. Tá? Tô cronometrando aqui também. Para a hora que a gente começar, eu vou desativar os comentários. Acho importante porque fica travando, a gente perde a concentração. Mas olha, de coração, gratidão. Gratidão pela presença de todos, tá? Fico muito feliz mesmo. Brasil inteiro presente, tá? E de coração, a minha maior felicidade é a aprovação de vocês, né? De coração a gente faz isso, já faço isso há 15 anos. Então a gente faz isso com todo amor, com todo carinho. Opa, colocar os clássicos DJs, hein? É verdade, tem razão. Preciso colocar os DJs clássicos. Tô colocando só os atuais, tem razão. Boa sugestão, viu? As próximas questões, vou colocar os clássicos. Você é o cara, Hiroshi, saudade das aulas. Já vou desativar, fica tranquilo que eu já vou desativar os comentários. Rondônia, queridos demais, tamo junto. E é isso, pessoal, só uma dúvida, né? Muita gente acabou perguntando assim: ah, mas professor, já lógico, todo mundo já passou, todo mundo tá na segunda fase, se Deus quiser. Escolhi a área trabalhista. E os livros? Veja, tô aqui com a primeira edição da nossa CLT, vai sair a segunda edição, tá bem? Então a segunda edição vai sair. Falei hoje com o pessoal da Saraiva, tá tudo certo. O meu livro de prática vai sair aí a nova edição também, todo atualizado. Atualizado com a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874, 2019, e atualizado com a medida provisória 905, 2019, o contrato verde-amarelo. Pessoal, é isso, recados dados. Vamos começar a falar de matéria? Então, falar um pouquinho de trabalho, depois um pouco de processo. A ideia, lógico, é a gente tentar passar um pouco mais rápido, porque é uma revisão, não é isso? Eu vou deixar salvo aqui 24 horas, tá? No perfil, lógico, do Amo Direito. E mais uma vez, agradeço a Fernanda, a assessora de imprensa da Damásio, excelente profissional,
muito carinhosa, uma querida com os professores e com os alunos. Fê, brigadão de coração. E mais uma vez grato pelo Amo Direito, por esse perfil tradicional, por essa oportunidade de estar aqui. E grato de ter vocês como alunos, tá bom? Porque de nada adianta o nosso trabalho se a gente não tem quem acompanhe o nosso trabalho. Então tamo junto, monstrão, só na tatu aqui, ó, tá vendo? Ó? Pensamento positivo, ânimo firme. Vamos pra cima. Maravilha, pessoal. Eu vou desativar então os comentários, tá bem? Pra gente poder aí mandar bala. Pode ser? Tamo junto? Monstro? Beleza. Vamos lá. Deixa eu desativar aqui, desativei. Pessoal, é isso. Vamos começar falando de trabalho, tá? Direito do trabalho. Veja, em primeiro lugar, nós tivemos 3 grandes reformas, tá? A Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista. A Lei 13.874 de 2019, a Lei da Liberdade Econômica. E a MP 905 de 2019, o Contrato Verde e Amarelo. Vale a pena você dar uma lida em tudo isso. Lá no meu YouTube, Leone Pereira, você tem vídeo meu falando sobre isso. Não custa nada você dar uma estudada. Bom, vou separar alguns pontos que me preocupam. Um ponto que me preocupa é a questão da duração do trabalho e intervalos. Por que ele me preocupa? Porque a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, promoveu alterações. Vamos começar do básico, depois a gente avança aqui. Qual é o básico? Se você for ler o artigo 7º, incisos 13 e 16 da Constituição Federal, artigo 7º, incisos 13 e 16 da Constituição, nós temos a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, sendo facultada a compensação de horário ou a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então nós temos ainda os limites de 8 horas diárias e 44 horas semanais, mas temos a possibilidade da compensação de horário, que é o que vale a pena a gente visar aqui, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E já o inciso 16 traz o adicional de hora extra, que é de no mínimo 50% sobre a hora normal. Muito bem. Como que a gente controla essa jornada? Com o cartão de ponto, o controle de frequência. E sempre nós tivemos por base o artigo 74 da CLT. O artigo 74 da CLT traz a ideia do cartão de ponto, do controle de frequência, lembrando que o registro ele pode ser manual, mecânico ou eletrônico. Manual, mecânico ou eletrônico. Muito bem. Antes, só empresas com mais de 10 empregados, empresas teriam a obrigatoriedade desse cartão de ponto, desse controle de frequência. Agora, com a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874 de 2019, o artigo 74 da CLT sofreu alterações. E agora só empresa com mais de 20 empregados, nós temos a obrigatoriedade do cartão de ponto, do controle de frequência em registro manual, mecânico ou eletrônico, tá? Então toma cuidado, porque todas as questões que você encontrar lá no exame de ordem, antes, lógico, todas elas, né? Tudo que você encontrar que está lá acima de 10 empregados, tá tudo desatualizado. O que naturalmente, o TST não fez isso ainda, mas vai promover impacto na súmula 338 do TST. Tá? Então só empresa com mais de 20, então até 20 empregados, inclusive, esse cartão de ponta, esse controle de frequência, ele é facultativo. Acima de 20 empregados, o controle acaba sendo obrigatório. Legal. Além disso, eles legislaram, hoje você encontra no próprio artigo 74 da CLT, o cartão de ponto por exceção, ou controle ou a marcação por exceção. O que é isso? Vamos pensar que vem uma questão dizendo que os trabalhadores trabalham no horário comercial clássico, das 9 às 18 ou das 8 às 17 com uma hora de almoço. E a empresa estipula esse cartão de ponto por exceção, essa marcação de ponto por exceção. Leone, o que é isso? Só vai marcar a exceção. Então só vai marcar o atraso, só vai marcar a falta, a hora extra, o trabalho em sábados, domingos e feriados. É possível a empresa estipular essa marcação por exceção? É possível.
É possível, presta atenção, por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Então não precisa nem passar pelo sindicato. Basta um acordo individual escrito para que a gente tenha a licitude desse cartão de ponto por exceção. Percebe como é grave isso? Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Porque, veja, de duas uma. Ou vai dificultar em muito a produção da prova de horas extras ou desrespeito a intervalos um processo, né? Vai dificultar bastante porque as horas extras em tese representam fato constitutivo do direito do reclamante. Ou o juiz ele pode banalizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, a prova diabólica. Quer dizer, ele pode entender que é muito difícil para o trabalhador produzir essa prova e pedir para a empresa provar que não houve exceção. Que na verdade o trabalhador trabalhou de verdade mesmo o horário comercial das 9 às 18 ou das 8 às 17 com uma hora de intervalo. Tá bem? Então esse é um ponto que eu estou bem preocupado da Lei da Liberdade Econômica. Tá? Outro ponto que a Lei da Liberdade Econômica mexeu é na questão do grupo econômico. Não é que mexeu. Veio na linha do que estava vindo o Código de Processo Civil e agora a Lei 13.467 de 2017. Lembra como assim? Vamos lembrar basicamente? O grupo econômico está previsto lá no artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT. Artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT. Nós temos um grupo econômico a partir de duas empresas. Por mais que a gente tenha esse nome grupo econômico, na verdade, a partir de duas empresas já temos um grupo econômico. E pergunta a você que assiste essa live: a responsabilidade trabalhista das empresas que integram um grupo econômico é uma responsabilidade solidária ou é uma responsabilidade subsidiária? E qual a diferença básica? Na responsabilidade solidária, cada empresa responde pela integralidade da dívida. Na responsabilidade subsidiária, primeiro eu vou naquela empresa principal, a empresa mãe, vamos dizer assim, ou a empresa que tem o vínculo, por exemplo. Se ela não tiver saúde financeira, aí eu vou na outra empresa. Pessoal, a responsabilidade ela é solidária. E é um exemplo de solidariedade legal. E lembra do artigo 265 do Código Civil. A solidariedade ela não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes. Repetindo, a solidariedade ela não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes. Muito bem? Então toma cuidado só com esse detalhe que é importante. Que outro ponto a reforma trabalhista trouxe? Hoje nós temos, lá na CLT, duas modalidades de grupo econômico. O grupo econômico clássico, que a gente chama por subordinação ou vertical, em que eu tenho uma empresa principal, empresa ou empresas subordinadas. Então eu tenho uma relação de direção, controle ou administração. Mas hoje nós temos também o grupo econômico por coordenação ou horizontal. As empresas estão em pé de igualdade. Cada empresa mantém a sua autonomia. Ainda assim, é possível a caracterização do grupo econômico. Então, hoje, para o exame de ordem, eu posso ter a caracterização do grupo econômico tanto de maneira vertical quanto de maneira horizontal. E partindo da premissa que nas duas modalidades, a responsabilidade trabalhista ela é solidária. E com base no artigo 265 do Código Civil, a solidariedade ela não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, é uma solidariedade legal. Detalhe, nesse mesmo contexto, já caiu na primeira fase do exame de ordem, o TST cobrou a tal da teoria do empregador único. E o que seria essa teoria do empregador único? A solidariedade, além de passiva, ela também é ativa. Ixi, eu não entendi. Como assim, além de passiva, ela é ativa? O que fala a súmula 129 TST? Ela fala que a prestação de serviços a mais de uma empresa do grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Em outras palavras,
Se eu tiver um trabalhador que trabalha para mais de uma empresa do grupo durante a mesma jornada, em regra, nós temos um contrato só, salvo ajuste em contrário. Isso caiu no exame de ordem também? Também caiu. É a súmula 129 TST. Então a solidariedade, além de passiva, ela também é ativa, tá bem? Vamos lá, aí onde eu queria chegar. Não é uma novidade. Já era um entendimento doutrinário com respaldo jurisprudencial e agora está no artigo 2º, parágrafo 3º da CLT. O que diz o texto? Que a mera identidade de sócios não é suficiente para a caracterização de um grupo econômico. Repetindo, a mera identidade de sócios não é suficiente para a caracterização de um grupo econômico. Ah, porque antes tinha juiz do trabalho que entendia dessa forma? Tinha. Ele pegava um sócio comum, caracterizava um grupo econômico e trazia uma responsabilidade solidária. Hoje não é possível mais isso. O que exige a CLT? Presta atenção. A CLT exige atuação conjunta, comunhão de interesses e demonstração de interesse integrado. Atuação conjunta, comunhão de interesses e demonstração de interesse integrado entre as empresas. Então, por exemplo, o Damásio e o IBMEC integram o mesmo grupo econômico? Integram, porque possuem atuação conjunta, comunhão de interesses e demonstração de interesse integrado. Tá? Nessa mesma linha, a Lei da Liberdade Econômica voltou agora, promoveu alterações no Código Civil, incluindo o artigo 49, letra A do Código Civil, e o artigo 50 do Código Civil também sofreu alterações. Repetindo, novo artigo 49A do Código Civil e artigo 50 do Código Civil. E lá você encontra uma regra básica, que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos membros que a compõem. Até aí só alegria. E o simples fato de eu desconsiderar a personalidade jurídica, isso não é suficiente para caracterizar um grupo econômico. Ou o fato de eu tiver simplesmente algum tipo de confusão patrimonial, isso não é suficiente para caracterizar um grupo econômico. Aonde eu quero chegar com essa história toda? Tá ficando cada vez mais difícil eu caracterizar um grupo econômico. Lembra que o Brasil hoje está na linha de incentivo à liberdade econômica, até para você chutar as questões. Está na linha da Lei da Liberdade Econômica, incentiva a liberdade econômica. Então, pensando nos empresários. O empresário tem que ter segurança jurídica para montar o seu negócio. Nada impede o patrimônio dele ser atingido. Mas para que o patrimônio dele seja atingido, tem que ter contraditório e ampla defesa. Daí mais uma dica que eu dou para vocês. Estude o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ele está no artigo 855, letra A da CLT. Artigo 855, letra A da CLT, que faz remissão aos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Basicamente, qual a ideia? Quando se ajuiza a ação, quem está no polo passivo é a pessoa jurídica. Eu até posso chegar em algum membro que a compõe. Eu posso levantar o véu da pessoa jurídica e atingir o bem do sócio. Só que para que isso aconteça, eu tenho que observar contraditório e ampla defesa. Eu tenho que dar oportunidade para se manifestar, para recorrer e por aí vai. Promete que vai estudar? Muito bom. Outro ponto que eu quero destacar. Não caiu ainda no exame de ordem, mas é uma aposta eterna minha. Toma cuidado com contrato intermitente. Contrato intermitente. Estou preocupado porque tivemos ano passado, decisão famosa, o TST viralizou, da quarta turma do TST, envolvendo a Magazine Luiza. E o TST abrindo a porteira para o contrato intermitente. O que você vai ler sobre o contrato intermitente? Você vai dar uma lida lá no artigo 443, caput e parágrafo 3º da CLT, artigo 443,
caput e parágrafo 3º da CLT, bem como artigo 452, letra A da CLT. Então, artigo 443, caput e parágrafo 3º da CLT, bem como artigo 452, letra A da CLT. Primeiro você vai no 443, caput da CLT, lá fala o seguinte, que o contrato individual de trabalho pode ser tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo indeterminado ou determinado, e o intermitente. Então perceba que o intermitente fica no final. É como se ele fosse atípico, sui generis, porque realmente ele não se enquadra com os outros, ele é um contrato bem atípico mesmo. Então, repetindo, o contrato ele pode ser tácito, expresso, verbal ou escrito, por prazo indeterminado ou determinado e um intermitente. Agora, juntando o 443, parágrafo 3º, com o artigo 452, letra A da CLT, a gente consegue extrair dicas muito importantes do contrato intermitente. Por exemplo, esse contrato ele tem que ser obrigatoriamente escrito. Ah, mas anotou a carteira de trabalho. Já é um contrato escrito? Já é um contrato escrito. Tá? Ele tem que ser escrito. Lembra que a forma escrita para a gente é excepcional, porque o contrato pode ser tácito, expresso, verbal ou escrito, prazo indeterminado ou determinado. O que mais? Eu tenho que ter uma alternância de períodos. Prestação de serviços, inatividade. Prestação de serviços, inatividade. Prestação de serviços, inatividade e por aí vai. Tem que ter essa mescla, essa alternância de períodos, sendo que essa periodicidade ela poderá ser por horas, por dias ou por meses. É um contrato diferente, para você memorizar. É meio que um contrato on demand, é um contrato por demanda. A empresa, ela só vai usar o funcionário no período que efetivamente precisar. A gente não está entrando no mérito aqui, pessoal, se é o melhor trabalho, não é o melhor trabalho, se isso respeita a dignidade da pessoa humana, se é um trabalho decente, se respeita eficácia vertical e horizontal dos eixos fundamentais, se isso é um trabalho decente, e se respeita patamar civilizatório mínimo, nada disso. O que vai cair para vocês é a letra da lei. E a letra da lei faz exatamente dessa forma. E o grande exemplo, Magazine Luiza. Então, do período de prestação de serviços, a empresa paga todos os direitos trabalhistas. Ah, mas tem direito a salário? Óbvio. E tem que respeitar o mínimo. 13º, descanso semanal, férias, fundo de garantia, tudo bem. Só que do período de inatividade, a empresa não tem nenhuma responsabilidade de acordo com a lei. Ah, então veja, é um contrato diferente. Porque vamos lembrar, se a gente pensar nos 5 requisitos que caracterizam o vínculo empregatício, pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, os requisitos ficam um pouco prejudicados, né? Porque você tem a pessoa física, tudo bem. A pessoalidade, vai, ok. A habitualidade já não tem mais, não é algo habitual, porque eu tenho essa periodicidade. A onerosidade, eu até tenho. Subordinação, entende que assim, a gente precisa repensar, né, a própria pessoalidade. Então hoje a gente está num momento de crise dos requisitos que caracterizam o vínculo empregatício. E mais, com certeza, o contrato intermitente, ele corrobora que a exclusividade não é requisito do vínculo empregatício. Muito bem. Lembra dos prazos. Qual é o prazo que a empresa tem para convocar o empregado à antecedência? 3 dias corridos de antecedência do trabalho. 3 dias corridos de antecedência. O empregado recebe a comunicação por qualquer meio de comunicação e o empregado tem 1 dia útil para responder. Então, 3 dias corridos de antecedência da empresa para o funcionário. Agora, quando o empregado recebe, ele tem 1 dia útil para responder. 1 dia útil para responder. Sendo que o silêncio presume a recusa. E vamos imaginar que uma das duas partes acaba aceitando. Aceitou. Chega na hora, acaba recusando, não cumprindo a obrigação. Um inadimplemento contratual. Se isso acontecer, a parte que descumpriu vai ter que pagar uma multa nos 30 dias, uma multa de 50%
daquilo que foi avançado a outra parte. Olha que interessante. Isso para forçar o cumprimento dessa obrigação. Então a parte que descumprir vai ter que pagar uma multa de 50% a outra parte daquilo que foi avançado. Essas, naturalmente, são as principais características do contrato remitente. Vão bombar o coraçãozinho aqui, deixa eu ver. Vão bombar o coração, maravilha. Não sei se vocês estão acordados, né? Já estamos próximos aí, já meia hora quase, já como passa rápido, né? Já meia hora conversando aqui com vocês, bombar esse coraçãozinho. Deixa eu ativar os comentários. E aí, pessoal, estão gostando da revisão? Estão acompanhando? Só o pó, mas vamos lá, prova domingo. Vamos lá, você tem energia, você tem força. Você vai conseguir. Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Maravilha, tamo junto, que legal. Bom, hein? Muito bom. Acordadão. Tá aí acordadão só no café, tomou um negocinho normal, né? Faz parte. Depois a gente resolve isso com honorários advocatícios. Maravilha. A gente começa no café, depois vai para pré-treino, guaraná e toma de tudo, nenhum problema. Eu sei porque eu já fiz bastante isso, né? Não tem jeito, né? Os livros acabam saindo aí nesse momento, mas vale bastante a pena. Que legal. Fico feliz aí, maravilha. Olha só, que bom, hein? Então, gente, até que estuda para concurso que está acompanhando, é isso. Direito é direito, né? O direito é lógico. Aqui eu tô numa linha mais letra da lei, numa linha mais pensando na OAB, mas serve sempre, né? Maravilha. Que bom, hein? Fico feliz, com fé. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Domingo à noite, todo mundo vai ver lá. Poxa, fiz os 40 pontos. Só alegria. Vamos ir para a segunda fase, que é o que a gente quer, que é o que eu espero. Que bom. Muita gente acompanha. 1 litro de café, nossa, eu já não sei nem mais, né, quanto café eu tomo no dia, e de manhã já tomo pré-treino para puxar um ferro. Então é essa ideia, maravilha. Que bom. Vamos falar um pouquinho de processo? Vamos falar mais um pouquinho de processo, tá? Eu vou desativar de novo aqui os comentários para a gente falar um pouquinho de processo do trabalho, pelo menos mais uns 10 minutos a gente consegue falar de processo e aí todo mundo tentar descansar um pouco, porque essa semana vai ter muito evento. Não só a minha revisão, mas outras revisões também. Lá no Damásio, quinta-feira, teremos o Gabaritando 30, né? A gente separa 30 das principais questões. Sexta-feira, dia inteiro, dia Damásio. Sábado à noite, a partir das 19 horas, revisão no Instagram também. Domingo de manhã vai estar o Alisson, eu e a Patrícia com vocês também. Tamo junto, então muito evento essa semana. Bastante coisa acontecendo e mais. Lá no dia Damásio, anunciaremos uma grande novidade. A gente não pode falar agora, mas teremos um grande anúncio lá na sexta-feira, lá no dia Damásio. Uma grande novidade, com certeza vai auxiliar muito a preparação para você na segunda fase. Todo mundo com a gente na segunda fase. Vamos bombar, com certeza vamos bombar, tá bem? Quero café, tem que tomar um cafezão, pô. Joga o cafezão. A gente toma, né? Eu tenho aqui o Nespresso aqui em casa, tudo. Mas muitas vezes bom café de coador mesmo, né? Quantas vezes à noite já meti aquele garrafão de café do lado, já vai enchendo, já vai tomando, já vai virando, estudando, escrevendo. Eu entendo, pessoal, de coração mesmo. Não é fácil, né? Por isso que eu respeito muito vocês, eu admiro muito vocês. Só quem passa por isso sabe o que é, né? Então, só quem senta a bunda mesmo estuda, sabe o que é fazer isso, né? Ter conhecimento é muito bacana, né? Mas é muito árduo, né? O estudo ele é personalíssimo, é você com você mesmo, não tem o que fazer, né? Você senta lá e manda a bala, estuda, da tristeza, da angústia, da dúvida. Mas eu posso te falar uma coisa, nunca duvide dos estudos. O estudo leva você aonde você quiser chegar, né? Eu lembro que meu pai falava isso, minha mãe falava isso, e hoje eu posso afirmar para vocês. Eu também tive muita dúvida, muita angústia, não sabia se eu ia vencer, não sabia se eu ia chegar lá. Mas o que eu fazia? Eu falava, olha, é o que está ao meu alcance, eu vou estudar. Eu vou mandar bala, eu vou estudar, eu vou para cima, eu vou pegar o livro, ia lá e estudava. Ou vocês acham que também não deu? Quantas vezes eu chorei em cima do livro, fiquei angustiado também. Eu falava, pô, será que eu estou no caminho certo? Será que o caminho é esse mesmo? Será que é estudar? Será que eu escolhi direito de maneira correta? Imagina, pessoal, fui DJ, tranquei engenharia no 3º ano, quase fiz educação física pelo quanto que eu amo esporte, quase fiz rádio e TV porque eu amo música.
Então até chegar, nossa, eu posso falar, foi torto mesmo, né? Eu também gostaria de ter nascido vocacionado desde criança, sabe? Espermatozoide já falando, eu quero ser advogado, eu quero ser juiz, eu quero ser médico. Não foi. Então na vida eu tive que bater cabeça bastante até me encontrar, lógico. Depois, graças a Deus, né, uma hora deslanchou, mas eu sempre fui meio Joselito sem noção, né? Eu sempre... chegou um momento na minha vida que eu não medi mais esforços. É esse o recado que eu passo pra vocês. Eu comecei a ficar retardado. Falei, eu preciso um momento da minha vida dar o meu melhor para chegar lá. Então eu não diferenciava dia de noite, madrugada, sábado, domingo, feriado. Eu cheguei a estudar noite de Natal, cheguei a estudar virada de ano, cheguei a virar madrugada, pessoal, assim. Eu lembro de um livro que eu tinha para entregar. Eu fiquei aqui em São Paulo, na virada 31, fui almoçar com o pessoal, com a minha família. Deu meia-noite e falei, olha, valeu, tá? Voltei pro apartamento para ficar de madrugada escrevendo, estudando, do dia 31 pro dia 1. Então não é brincadeira. Na minha época de segunda fase da OAB, eu peguei período do carnaval. Eu fiquei xarope. Hoje a minha esposa, na época que a gente namorava, eu falei, me esquece. Eu nem existo nesse período. E eu fiquei mandando bala porque eu queria passar de primeira na época. Então assim, muitas vezes a gente precisa fazer isso. Mas vale a pena. Depois você volta a ter vida normal. Depois volta a ter dignidade da pessoa humana. Tá? Então, a ideia é isso. 10 horas por dia. Nossa, eu sei bem o que é isso. Né? Chegava a virar o dia inteiro mesmo. De coração. Quantas vezes eu chegava só para levantar, para ir no banheiro e comer. Só. Muitas vezes nem comer. Eu já trazia as coisas aqui para não perder tempo nem para comer. Mas, pessoal, acaba dando certo. Nunca duvide do estudo. Né? Eu falo que é assim que funciona mesmo. E vai valer bastante a pena. Bom, vou desativar aqui os comentários, tá? E aí passar a falar um pouquinho de processo. Bom, vamos lá. Desativando os comentários. O que você tem que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado com assuntos que são básicos. Por exemplo, competência territorial da Justiça do Trabalho. Artigo 651 da CLT. Lembrando do básico, uma ação trabalhista tem que ser ajuizada no local de prestação de serviços, independentemente do local da contratação, sendo empregado reclamante ou reclamado. Estando empregado no polo ativo ou no polo passivo da demanda, a ação tem que ser ajuizada no local de prestação de serviços. Dá uma boa lida no artigo 651 da CLT. Beleza. Outro assunto que cai bastante. Competência material da Justiça do Trabalho. Quais são as matérias julgadas pela Justiça Laboral? E tudo isso plasmado lá no artigo 114 da Constituição, que tem um caput, 9 incisos e 3 parágrafos. Tem que saber, como dizia minha saudosa avó, decore salteado. Tem que ler lá. Está com uma das regras, por exemplo. A Justiça do Trabalho possui competência para processar e julgar as ações de indenização por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de relação de trabalho, acidente de trabalho e doença ocupacional, doença profissional do trabalho, LER, DOT, tenossinovite, contato com amianto. Então você vai ler todo o artigo 114 e nesse caso que eu falei, você vai ler também a súmula vinculante 22 do Supremo Tribunal Federal e a súmula 392 do TST, tá? Você encontra aí tudo isso. Agora, pensando para exame de ordem, qual é o tema que mais cai, pessoal? O tema de recursos. Inegavelmente, recursos é o grande tema. É o tema mais cobrado aí no exame de ordem na primeira fase. Primeiro vamos lembrar a regra básica. Qual é o prazo recursal regra no processo de trabalho? A regra, 8 dias, tanto para razões quanto para contra-razões. Arredondando, é mais ou menos metade do processo civil em que a gente tem lá o prazo de 15 dias. Muito bem. Agora, vamos lembrar das ideias do efeito devolutivo e efeito suspensivo. Quando você for ler o artigo 899, caput da CLT, você vai encontrar que, em regra, os recursos trabalhistas são dotados apenas de efeito devolutivo. Então, em regra, os recursos trabalhistas são dotados apenas de efeito devolutivo. Se eles são dotados apenas de efeito devolutivo, é cabível a execução provisória que vai até a penhora. Isso por quê? Pela natureza alimentar das verbas trabalhistas
e a proteção do trabalhador hipossuficiente, que em tese é a parte mais fraca, embora a reforma trabalhista também criou a figura do trabalhador hipersuficiente, que está no artigo 444, parágrafo único da CLT. Muito bem. Então a regra é só o efeito devolutivo. Lembra do que é efeito devolutivo? Quando a gente recorre, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Isso está no artigo 1013, caput do CPC, é aquele brocado, tanto um devoluto quanto apelato. Quer dizer, a gente recorre, a gente devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Efeito devolutivo em tese, todo recurso tem, mas efeito suspensivo não. E se a gente comparar com a apelação em regra é recebida no duplo efeito, o efeito devolutivo mais o efeito suspensivo. Então cabe a execução provisória, que vai até a penhora. A gente já consegue fazer a constrição judicial dos bens, o bloqueio dos bens. A gente não consegue fazer a expropriação dos bens. A adjudicação, a arrematação, a remissão, não. A gente já consegue a constrição judicial dos bens. E aí vem a pergunta para você que assiste essa live. É possível a obtenção de efeito suspensivo nos recursos trabalhistas? Veja, a gente já sabe de plano que o efeito suspensivo ele é exceção. Ele não é regra, mas é possível. É possível como? Via requerimento dirigido ao tribunal. Então, o requerimento dirigido ao tribunal é o meio processual correto para se pedir o efeito suspensivo. Isso está onde? Na súmula 414, item 1, parte final do TST, que faz remissão ao artigo 1029, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Requerimento dirigido ao tribunal é o meio correto. Tá? Outro ponto que eu destaco é a questão do preparo na Justiça do Trabalho. Preparo na Justiça do Trabalho. O nosso preparo ele é formado por custas, alíquota de 2%, artigos 789 e seguintes da CLT, e temos o depósito recursal, que é o que cai bastante, são os parágrafos do artigo 899 da CLT. E a gente lembra que a ausência de preparo leva à deserção do recurso, o que leva ao seu não recebimento ou ao seu não conhecimento. Toma cuidado com o depósito recursal. Primeira questão importante. Para que serve o depósito recursal? Ele, além de ser um pressuposto recursal objetivo ou extrínseco, porque diz respeito a aspectos externos da decisão recorrida ou do recurso, nós temos um grande objetivo, que é a garantia do juízo em favor do empregado para a futura execução por quantia. Então nós temos aí a garantia do juízo em favor do empregado para a futura execução por quantia. Então essa é a ideia que nós temos do depósito recursal. Então, em regra, né, e aqui é uma regra que curiosamente ela é absoluta, porque o empregado nunca faz depósito recursal. O empregado nunca faz depósito recursal. É só o empregador na hipótese de condenação em pecúnia, condenação em dinheiro. Não faz sentido o empregado garantir o juízo para ele mesmo. Não faz nenhum sentido. Tá? Então, é só o empregador que faz isso em havendo condenação em pecúnia. Muito bem. O que a OAB cobrou já? A OAB cobrou a OJ 140 da ST1 do TST, que fala que a diferença ínfima, né, ou o recolhimento a menor, no que concerne a custas ou no que atine a depósito recursal, a gente tem qual raciocínio? O recolhimento a menor, o recorrente deverá ser intimado para suprir a falta em 5 dias, sob pena de deserção. É a OJ 140 da ST1 do TST, e a própria OJ faz remissão ao artigo 1007, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. E aí o que caiu inclusive na última prova, os parágrafos 9 e 10 criaram isenções. Isenções parciais de 50% ou isenções totais. Então quais são os sujeitos ou as pessoas que pagam só metade do depósito recursal? Então você tem lá empregador doméstico, microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual,
entidades sem fins lucrativos. Então, empregados domésticos, microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, entidades sem fins lucrativos, pagam metade. E quem que não paga nada? Nós temos os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. E por fim, para a gente finalizar essa live, já estamos aí com 40 e poucos minutos aí, só para a gente não ficar muito cansativo, até porque nós teremos outras revisões e surpresas durante essa semana. Acompanhe as nossas redes sociais, também o canal no YouTube. Lembra que a principal característica dos recursos trabalhistas é o princípio da irrecorribilidade imediata ou direta das decisões interlocutórias. Princípio da irrecorribilidade imediata ou direta das decisões interlocutórias. Lembra que em havendo uma decisão interlocutória, em regra não cabe recurso imediato. Tem que aguardar a decisão definitiva, e do recurso que cabe da decisão definitiva, a gente também ataca a decisão interlocutória. Tanto isso é verdade que o agravo de instrumento no processo de trabalho tem uma função menor. Que função menor é essa? O agravo de instrumento é utilizado contra despacho denegatório de segmento de recurso no juízo ACO, quando tranca o recurso no juízo ACO, tá bem? E por fim eu prometo a última dica, o agravo de petição. Toma cuidado com o agravo de petição, que é o recurso cabível na execução trabalhista. Então, quando o juiz dá uma decisão, profere uma decisão em execução, cabe o agravo de petição. Então, por exemplo, quando o juiz decide embargos de execução, embargos terceiro, exceção de pré-executividade, impugnação à sentença de liquidação, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica são situações que ensejam o cabimento do agravo de petição. Nossa, hoje, olha, puxado de hein? Mas vamos lá, deixa eu ativar os comentários aqui. E aí, pessoal, acompanharam, gostaram da live? Estamos aí, olha só, hein? Quase 45 minutos já, hein? Falando sobre trabalho e processo de trabalho. Teremos mais dicas, mais revisões, outras matérias. Lembrando que trabalho e processo de trabalho representam 11 questões lá do exame de ordem, a parte final da prova. Fico muito feliz, de coração mesmo, maravilha, olha só. Parabéns para vocês, tá? Vamos todo mundo, palmas aí para vocês, todo mundo. Tá no quarto, tá na sala, batendo palma. Tem que comemorar toda a vitória. Toda a vitória tem que ser comemorada. Todo dia. A sensação que você tem que ter quando você chega na sua casa, deita a cabeça no travesseiro, é mais um dia, missão cumprida. Pouco importa se foi mais eficiente ou menos eficiente, mais você andou. Keep walking, né? Você tem que continuar andando, tem que continuar indo para frente, vai estudando. Ah, hoje eu estudei pouquinho, mas amanhã vai ser outro dia, um dia após o outro. Todo mundo merece ser feliz. Todo mundo merece aprovação. Todo mundo merece sucesso. Todo mundo merece ter uma vida plena. Acredite disso, não duvide. Mas para que isso aconteça, tem que começar dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua alma. Mas acreditar de verdade. Não adianta ficar reproduzindo para fora, porque não adianta. E pouco importa a religião, tá? Eu sou kardecista, espírita kardecista, mas isso vale para a religião católica, evangélica, para quem não acredita em nada. Hoje nós já temos estudos comprobatórios da força do pensamento e que os afins se atraem. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você tem que estar ao lado de pessoas bem-sucedidas e ter pensamentos positivos. Parece um clichê isso, mas não é. Então a força do pensamento é fundamental. Então acredite que você vai chegar lá, com certeza vai chegar, mas acredite. Qualquer transformação exterior depende de mudanças interiores. Eu só comecei a vencer na vida quando eu comecei a acreditar nisso e aplicar. Não adianta esperar que Deus vai lá, vai parar tudo e vai falar, agora você vai ser um vencedor. Isso nunca vai acontecer. Você conhece a frase,
Deus ajuda quem merece, não quem precisa. É lógico, Ele ama todo mundo, Ele ama quem precisa. Mas depende de você. A gente tem o livre-arbítrio e tudo que acontece na nossa vida, a culpa é única e exclusivamente nossa. Tanto de bom quanto de ruim. Então veja, vamos começar hoje a transformação, a reforma íntima. Eu quero ser uma pessoa vencedora. Eu quero ter uma vida plena. Eu quero ter um casamento bacana. Eu quero ter um emprego legal. Eu quero ter conhecimento. Vamos lá, é um passo de cada vez. Mas tudo isso começa dentro de você. Então daqui até o dia da prova, vamos para cima. Vamos acordar de manhã, vamos confiante, faz uma oração, ou pensa positivo, vou dar o meu melhor, vou estudar. Ah, eu não estou com vontade. Dane-se que eu não estou com vontade. Tô com vontade. Eu vou abrir o livro, vou fazer a questão. Quando você for ver, daqui a pouco você está envolvido, você está estudando, você está se dedicando. Então, a ideia, você vai ver que a vontade vem. É assim no esporte, é assim na vida, é assim no trabalho. Vai dar certo. Confio em vocês. Acredito em vocês. Senão eu não estaria até aqui também abrindo mão de convívio com a minha família, convívio com meus amigos, com lazer. É um tempo nosso aqui. Mas vale bastante a pena, porque a gente precisa se ajudar. Quanto mais a gente ajudar o próximo, mais isso volta pra gente. Lembra, a gente sempre tem que fazer o bem sem esperar nada em troca. É o bem pelo bem. Mas garanto, quanto mais você fizer o bem, quanto mais você acreditar nisso, mais as coisas voltam pra você. Então você vai chegar aonde você quiser chegar. Mas tudo isso depende de você. E por mais que você não tenha apoio aí dos próximos, na sua casa, do seu marido, da sua mulher, do seu filho, do seu pai, pouco importa. É um objetivo lícito, tá dentro do seu coração, tá dentro da sua alma, você escolheu o direito abre inúmeras portas. Para você advogar, para você dar aula, para você prestar concurso, eu não conheço nenhuma profissão que abre tanto as portas quanto o direito. Direito é uma ciência maravilhosa. Eu sou suspeito para falar. Além de eu amar o direito, eu devo tudo ao direito. Assim, o direito, eu não consigo nem expressar o quanto eu devo ao direito e o quanto eu sou grato ao direito. Né? E o direito continua abrindo para mim muitas portas e vai acontecer com vocês. Então, de coração, agradeço, gratidão pela presença de todos. Gratidão pelo perfil Amo Direito, por essa oportunidade, um belíssimo perfil, faz um trabalho muito bacana. Agradeço a assessora de imprensa Fernanda Pascoal, extremamente profissional, muito carinhosa com os professores e com os alunos. E agradeço a vocês, firmes, todo dia estaremos juntos aí no Instagram, nas revisões, a gente vai se encontrar bastante isso. E de coração, aquele pensamento positivo, ânimo firme, excelente noite a todos. Amanhã eu quero ver hoje todo mundo dormindo confiante, amanhã acordando confiante, mais um dia de estudo, mais um dia de trabalho, ser grato pela vida, grato pela saúde, vai pra cima. Beleza, pessoal? Vamos pra cima, ó. Tatu aqui. Pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos, bom descanso. Até nosso próximo encontro.